Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um romance histórico que se passa em pleno Império Romano e tem como protagonista o famoso São Jorge. Bora lá ver? Eu sou a Ellen CNH e bem-vindo ao meu canal se você é novo aqui, e se você já é um inscrito fiel, seja bem-vindo de volta. Antes de a gente começar a falar sobre o livro em si, eu quero dizer que hoje eu vou inaugurar duas tradições aqui no canal. A primeira é que antes de toda análise e antes de comentar sobre os livros, eu quero falar sobre os comentários que vocês deixam nos meus vídeos, né? Nos vídeos anteriores. Eu acho isso super legal porque isso fortalece o vínculo que a gente tem. E aí eu deixei esse momento justamente para isso. Vamos lá para ver quais são os comentários de hoje. Hoje eu vou ler alguns dos comentários que foram colocados no último vídeo, que é o vídeo sobre uma função da Alexa que eu descobri na semana passada e que eu gostei muito do resultado e achei que vocês também gostaram, porque os seus comentários são muito bons. O primeiro comentário é o da Flávia MP. Aí ela fala, o aplicativo aqui no meu celular e eu perdendo uma dica boa dessas. Gostei demais. O melhor disso tudo é que a gente pode ter acesso aos bons conteúdos dos áudios livros sem gastar nada, uma vez que os dispositivos da Alexa e Kindle não são acessíveis a todos. Isso é verdade, isso é uma das coisas que eu mais gostei, porque eu não tenho Alexa. Eu não tenho o dispositivo, o Echo Dot da Alexa, mas nós podemos usar pelo aplicativo da Alexa. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui e o link lá na descrição. O outro comentário foi o da Carol Cardoso. Eu adorei essa dica, estou super usando agora. Obrigada. Obrigada a você, Carol, por estar sempre aqui, né? E eu espero que vocês gostem desse momento em que a gente troca aqui no vídeo. Eu acho isso válido. Enquanto eu não tenho a aba comunidade aberta, eu acho isso um bom momento pra gente poder ter essa troca e vocês saberem que eu estou recebendo feedback de vocês. Se você quer deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, pode deixar lá que eu vejo tudo e respondo. Bom, então vamos lá pro livro de hoje. Hoje a gente vai comentar sobre este livro aqui, Santo Guerreiro, Roma Invicta, do autor brasileiro Eduardo Spohr. Sim, gente, vamos valorizar a literatura brasileira, tanto a clássica quanto a contemporânea. Nós temos muitos autores bons em todos os lugares do mundo e não podemos deixar de lado os nossos próprios conterrâneos, né? Eduardo Spohr é um jornalista carioca que faz parte da equipe de alguns podcasts do Nerdcast do Jovem Nerd. Foi por lá que eu o conheci. E ele já tem muitos livros que é muito conhecido pelo mundo nerd aqui no Brasil. A Batalha do Apocalipse, a trilogia dos Filhos do Éden e assim por diante. São muitos livros e que teve uma recepção muito boa aqui no Brasil. Eu, infelizmente, não li nenhum outro livro a não ser o Santo Guerreiro. Por quê? Porque eu nunca tive a oportunidade de pegar, por exemplo, a Batalha do Apocalipse, que é o primeiro. Então, quem sabe, né, enquanto não saem os outros do Santo Guerreiro, eu não consiga uma edição da Batalha do Apocalipse. E além disso, o que eu acho muito legal é que os livros do Spohr estão sendo publicados fora do país. Parece que está sendo publicado na Holanda, na Alemanha, em Portugal, na Turquia. E o que é muito legal, a gente levar essa literatura brasileira contemporânea para fora do país, para que eles recebam os merecidos louros. A primeira vez que eu ouvi falar que o Eduardo Spohr ia escrever um livro sobre um romance histórico no Império Romano foi um amigo que comentou comigo. E depois eu escutei um dos podcasts do Nerdcast e lá ele falou um pouco sobre o processo de escrita, do que se tratava e tudo mais. Eu achei super interessante. E no final do ano passado ele lançou o primeiro volume do Santo Guerreiro.
Até onde eu sabia, quando eu escutei o Nerdcast, eu achei que ia ser um livro só, mas depois parece que ficou muito extenso e eles acharam melhor fazer uma trilogia. No começo do ano, acho que foi fevereiro mais ou menos, eu comprei uma edição pela Amazon que vem com um pôster, com um pôster e um mapa, na verdade, e alguns cards dos legionários. Então tá aqui o Santo Guerreiro, Roma Invicta, né, com essa capa dourada e um mosaico do São Jorge aqui na frente. Ele é editado pela Verus Editora, que é um selo da Editora Record. Ele tem 580 páginas, né? E o restinho é uma nota do autor. Então, do que se trata o livro? Vou ler aqui atrás o que está escrito na parte de trás do livro. No fim do terceiro século, o Império Romano estava à beira do colapso. Invasões bárbaras, confrontos religiosos e insurreições militares ameaçavam a soberania dos Césares. No leste, a poderosa rainha Zenóbia reuniu um grupo de guerreiros montados e assumiu o controle da Síria. Caráusio, o almirante da frota romana, no Canal da Mancha, ocupou as províncias do oeste e se autoproclamou imperador da Britânia. Em meio à desordem e ao caos, Laios Graco, alto oficial da cavalaria, é morto e suas terras roubadas. Seu filho, o jovem Georgios, foge para a capital com o objetivo de se apresentar ao imperador Diocleciano, antigo companheiro de seu pai, na esperança de ser aceito, tornar-se soldado, recuperar suas posses e vingar a família. Santo Guerreiro, Roma Invicta, conta a versão mais fidedigna da vida de São Jorge já escrita. Com base em documentos históricos e vestígios arqueológicos, o autor nos transporta de volta à Antiguidade Tardia e a um tempo em que o aço, o amor e a intriga governavam o destino dos homens e, por conseguinte, os rumos da história. Então, a gente está falando aqui sobre um romance histórico, né? Isso não é uma biografia do São Jorge, então isso a gente tem que ter bem em mente. Não acontece que isso aqui está contando a vida de São Jorge, como aconteceu ou como foi relatado. O que o Eduardo Spohr fez foi reunir uma quantidade de documentos históricos, de vestígios arqueológicos e criar uma narrativa ficcional em cima disso. Isso aqui não é a história de São Jorge, isso aqui é uma ficção em cima dos fatos. O que é muito legal de se fazer e o que é muito difícil de se fazer. E talvez seja esse o meu maior problema na leitura desse livro. Se trata disso. Basicamente o livro é dividido em duas partes. A primeira parte conta mais da vida do Laios, do pai do Georgios, né, do personagem. Um rapaz que nasceu na Capadócia, né, hoje a Turquia, e que era um legionário, participou de várias batalhas, e em uma delas foi ele que teria capturado a rainha Zenóbia em Palmira. E isso deu a ele um grande destaque, né, perante ao imperador da época, que era o Aureliano. Aureliano, então, como uma bonificação pelo que ele fez de ter capturado a rainha Zenóbia, dá a ele a magistratura da cidade de Lida, que fica em Israel. Ele e um outro legionário que acabou também se envolvendo com essa captura, apesar de não se dar bem com o Laios. Era um homem com menos escrúpulos e mau caráter e um verdadeiro vilão mesmo. E aos dois foi dado a magistratura dessa cidade, para onde eles foram. Laios então se casa com a escrava de Zenóbia, inclusive, e lá em Lida ele tem seu filho Georgios, né?
Só que nós estamos falando de um período que o Império Romano, como disse aqui, estava numa época de muita conturbação política em que imperadores ascendiam e caíam constantemente. Em questão de poucos meses, um imperador podia ser morto e outro já subia ao poder. Então, nesse meio tempo, dessa primeira parte da vida de Geórgios, vários imperadores passaram. Então, Otávio, essa primeira parte conta essa vida do Laios, como foi que ele capturou Zenóbia, como foi que ele se estabeleceu em Lida, a relação dele com a mãe de Geórgios e algumas questões políticas que aconteciam na cidade, até que ele foi convocado pelo atual imperador da época, que era Diocleciano, amigo dele, amigo de Laios, que pede para que ele vá à Germânia conter algumas invasões. E nessa ida à Germânia, ele acaba morrendo. Quando mandam o corpo dele de volta para Lida, o antigo inimigo dele, né, que era o magistrado com quem ele dividia os poderes, se revolta e toma as terras de Laios, que era uma grande posse de terras lá que foi dada a ele. Mata a mãe de Geórgios e persegue para poder matar Geórgios, né, que era o herdeiro do Laios. Só que ele não consegue. E Geórgios foge, né, ele já tinha uns 13, 14 anos, ele consegue fugir com a ajuda de um escravo dele, o Estrabo, e levando nada além da espada do pai, a Ascalon. E eles vão então tentar pedir ajuda para alguém, né? E eles então vão procurar ajuda de alguém e resolvem pedir ajuda para o imperador Diocleciano. Até ele chegar lá demora muito tempo, porque eles não tinham dinheiro, eles tinham que juntar dinheiro para conseguir chegar a Nicomédia, que é onde o imperador estava baseado. Nesse meio tempo mostra o desenvolvimento de Geórgios de criança para um rapaz. Até que ele encontra Diocleciano fala para ele alistar ao exército, né, a fazer parte do grupo de legionários, a participar do tratamento, e é isso que a última parte do livro mostra. Ele se alistando e o primeiro ano do treinamento pesado que acontecia desses legionários. A primeira parte da trilogia termina aí. Bom, gente, então, o que eu achei? Eu acho que é claro e evidente a pesquisa profunda que o Spohr fez para poder construir essa narrativa, porque ele consegue usar as fontes, tanto escritas quanto vestígios arqueológicos, muito bem. E deu para ver que teve um rigor mesmo na construção. E eu achei muito legal como ele conseguiu construir uma possibilidade do que poderia ter acontecido, utilizando personagens históricos importantes, porque aparece constantemente personagens que nós sabemos que existiram, nós sabemos muitas coisas sobre eles, mas você dá vida a essas pessoas é muito legal, por mais que seja ficção. Eu acho que isso é muito interessante, muito importante. E isso é capaz de despertar muita coisa em pessoas que não são especialistas na área. Confesso que tive um pouquinho de receio, porque eu acho que isso aconteceria com qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de especialidade na área. Eu sou historiadora da área de antiga, do Império Romano, e a gente
fica procurando pontos, né, para poder cutucar, mas esse não é o foco desse vídeo, não é isso, não é essa a minha intenção e nem quero isso, muito pelo contrário, eu acho que ele fez um trabalho muito legal com o que ele teve. Achei que demorou um pouco para pegar um ritmo bom, o começo foi arrastado, como ele mesmo fala, entre cada tomo, ele coloca cartas entre a Helena, que é a que está organizando toda a história de Georgios, com Eusébio de Cesareia, né? E em cada carta, ele é como se fosse a conversa que o autor teria com o leitor, explicando as suas escolhas, as suas abordagens, os seus caminhos de escrita. E eu achei que essa parte foi interessante, apesar de que eu não tenha gostado da linguagem que ele usou nessas trocas de informação que existem entre os tomos, mas eu entendo completamente o objetivo. E ele mesmo fala que tem certas partes que ficam arrastadas, que aqui talvez não fossem necessárias, mas ele acha que era necessário. Aí quando chega na metade, na minha opinião, né, quando o Georgios sai de Lida, né, começa a aventura dele, que ele tanto queria, sair para explorar o mundo, eu acho que fica mais interessante realmente para uma leitura de entretenimento, fica bem mais legal. O ponto mais alto que eu mais gostei desse livro, além das descrições das cidades, que eu achei muito legal mesmo, foram as batalhas. Eu acredito que isso também deve acontecer nos outros livros do Spore, eu não sei, mas ele é ótimo em descrever batalhas. Muito, muito bom. Dá pra ver que é uma parte que ele gosta de fazer. Como ele descreveu as batalhas de Laios, como ele descreveu o treinamento que Georgios recebe para ser um legionário. Parece que ele realmente gosta do que ele está fazendo. E eu acho isso, quando qualquer autor escreve uma parte que ele gosta muito, isso fica bem evidente no resultado e na qualidade. Então é isso, gente. Eu acho que é um livro muito bom para quem gosta de romances históricos, de quem gosta de romances históricos que se passam no Império Romano. Eu senti falta de alguma coisa também, que são algumas notas explicativas. Eu acho que valeria a pena colocar atrás algumas coisas que explicassem melhor certos personagens, certos acontecimentos, certas explicações que eu acho que às vezes ele tentava fazer entre os tomos, mas mesmo assim quem não conhece talvez não aproveite tanto. Mas isso talvez seja a minha opinião suspeita de uma pessoa que é apaixonada por história antiga. E eu quero falar também que vocês verão mais de Santo Guerreiro aqui no canal. O que eu quero fazer é gravar vídeos que expliquem esse contexto, os deuses, os cultos, que é principalmente a minha área de especialidade, falar desses imperadores, falar de alguns personagens históricos como Eusébio de Cesareia, como a própria Rainha de Zenóbia, falar dessas cidades, de alguns dos costumes romanos, coisas que envolvem este livro. Vão ser vários vídeos, eu imagino, porque tem muita coisa que eu quero falar. Vamos vendo isso aos poucos aqui no canal. Então é isso, gente. Eu vou finalizar mostrando algumas imagens do livro e alguns dos bônus, né, que vieram quando eu comprei. Além do livro, vem um pôster, como eu falei, que é a capa do livro. Vem um mapa do 3º século do Império Romano, bem bonito. E vem alguns cards das legiões,
com os nomes das legiões, os símbolos e atrás algumas explicações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se você já leu algum do Spohr e se você gosta de romances históricos, principalmente aqueles que se passam no Império Romano, que é uma área que eu sei mais, né, e posso falar mais. E quero saber também se vocês querem esses vídeos que eu falei que eu quero gravar, extras, falando desse contexto histórico. Que, se você não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita que já tá acabando. E nós temos vídeos nas terças e nas sextas. Te vejo na próxima.